Pessoal, Marcelo aqui. Além de estarmos todos os dias no YouTube com vocês, você também nos encontra no X, antigo Twitter, e também no Telegram, nos grupos GeopoMRS e Geodiscussões. Obrigado! E aí, pessoal, eu sou o Marcelo Rossi, o analista aqui do canal Geopolítica e Operação Retomada, né? O nosso canal, apesar de receber doações, não tem conteúdo exclusivo para doadores, né? Todo o nosso material é aberto para qualquer pessoa. Portanto, os doadores o fazem por espontaneidade, tá bom? Que isso fique bem claro, não existe conteúdo exclusivo e nem discriminação para não doadores. Todo o nosso conteúdo pode ser acessado por qualquer pessoa. Muito obrigado a todos. Assistam aí a nova análise, espero que você goste. Valeu! E aí, pessoal, Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada, voltando ao nosso canal. Hoje é uma quinta-feira, né? Véspera de feriado da Sexta-feira da Paixão de Cristo, né? Dia 2 de abril de 2026, né? Estamos aí já caminhando, indo para o final da Semana Santa, né? Falta Sexta da Paixão, Sábado de Aleluia, Domingo de Páscoa, né? E quero desejar uma excelente Páscoa para todos aí que ouvem o nosso canal, as suas famílias, né? Vamos torcer para que seja tudo, né? Que dê tudo certo para todo mundo, né? O pessoal normalmente fazem encontros familiares, né? Então é isso aí, desejo uma excelente Páscoa para todos. Aqui eu quero transmitir um aviso, né? Cuidado com as letras bem grandes e vários pontos de exclamação. E cuidado com o quê? Bom, eu estou partindo do pressuposto de que aqueles que acompanham o nosso canal aqui gostam de notícias sobre política, geopolítica e etc, né? E está acontecendo uma muita propaganda pró-Irã, fartamente distribuída na mídia globalista e, pasmem, não só na mídia globalista, mas nas redes também. Por quê? Vamos lá. Eu, quando criei um canal de geopolítica aqui, é porque foi um assunto que eu despertei curiosidade há muito tempo atrás e estudei com pessoas preparadas, né? Me envolvi com militares que sabiam de geopolítica, com um dos maiores nomes do Brasil, que era o Coronel Ennio Fontinelli, né? Estudei muito, frequentei os bancos ali da DESG, né? Então é um assunto que eu domino um pouquinho, né? Conheço. A gente nunca sabe tudo, né? Não tem ninguém nesse mundo que sabe tudo. A gente sempre é surpreendido. Mas noção, quando está acontecendo uma guerra, de quem está ganhando e quem está perdendo, a gente tem aqui. Eu tenho, e muita gente que eu conheço tem. Agora tem milhares de pessoas que não têm essa noção. Tem gente que até agora fala que a Ucrânia está vencendo a Rússia, né? A Rússia é um país, uma potência nuclear e militar. A Ucrânia é um país pequenininho que ainda não se definiu, não sabe se ele vai para o lado do globalismo europeu, se ele vai estar do lado do soberanismo russo, um país dividido, né? E tem gente que acredita, por exemplo, que a Ucrânia está vencendo a guerra. Da mesma maneira que tem gente que acredita que o Irã está vencendo a guerra. A mesma mídia que todos os dias noticia líderes iranianos que estão sendo mortos, confirma a morte de líderes importantes, seja da área política do país, da guarda revolucionária, da ala militar, né?
A mesma mídia que confirma e noticia que esses líderes estão sendo mortos, ela faz uma falsa propaganda pró-Irã, dizendo que os Estados Unidos vão se ferrar, né? Que o Trump vai perder a guerra, que o Congresso vai eleger mais democratas, que ele vai perder o controle, que o Irã está vencendo, e etc. Mas é cada bobagem, que a gente aqui que tem um pouco de conhecimento, eu fico chocado. E tem gente que acredita, tem gente que me ouve, que ouve o meu canal aqui, o nosso canal aqui, e acredita, porque escreve para mim às vezes meio apavorado: ai, o Irã está vencendo a guerra, o que vai ser de nós? Gente, chão, pelo amor de Deus, pisem no chão, saiam do ar. Como é que o Irã, um país que já estava economicamente indo às ruínas, numa crise lazarenta, como é que vai vencer os Estados Unidos da América, que fabricam o próprio dólar, a moeda global, junto com Israel ainda, que é a maior tecnologia do planeta Terra? Tem o maior serviço de inteligência, o melhor, o Mossad. Como é que o Irã vai vencer isso, gente? Pelo amor de Deus, não me escrevam mais com medo de que o Irã vai vencer a guerra. Eu não acredito, eu me frustro com isso. Falo, meu Deus, eu não estou servindo de mais nada aqui para ensinar o pessoal. Está todo mundo acreditando. Veja, a falsa propaganda, ela também é um conceito de guerra. Né? De guerra híbrida. Ah, tem uma nação que está vencendo a guerra e outro fazendo uma falsa propaganda que ganhou. Olha o caso brasileiro aqui. Vamos lá, 64 a 1985, o regime militar brasileiro foi uma guerra dos militares brasileiros contra a esquerda socialista, que queriam tomar o poder de qualquer maneira, tentaram pelas armas ao estilo cubano, não conseguiram, foram todos derrotados e depois vieram, né, pelo gramscismo, pela falsa propaganda. Quem ouve a esquerda falar dá a impressão que eles venceram aquela guerra. Eles inverteram aqui no Brasil. Ah, os militares, quando você ouve a esquerda dizer, você percebe, os militares brasileiros perderam a guerra, né? Porque eu só ouço propaganda pró-esquerda nessa questão. É a mesma coisa em todas as guerras, a mesma coisa. O Trump entrou, na primeira meia hora de guerra, eles destruíram quase toda a cabeça de comando iraniana. Eu não canso de falar isso. Naquele mesmo dia, né, 28 de fevereiro de 2026, houve uma conferência de imprensa que o Donald Trump disse: essa guerra vai demorar de 4 a 5 semanas. Domingo agora, a guerra vai completar 5 semanas. Ontem o Donald Trump fez uma transmissão, né, em rede nacional lá nos Estados Unidos, falando que a guerra vai terminar logo, que o Irã, se não fizer o acordo essa semana, ele vai dizimar toda a infraestrutura energética do país e o país vai literalmente para a era das trevas, para o paleolítico, né? Aí eu fico imaginando, como é que a mídia vem... Ela mostra um ataque iraniano em Israel, ó, destruiu 3 prédios em Tel Aviv. Olha, o Irã vai vencer a guerra, ele destruiu 3 prédios em Tel Aviv. Né? E toda a infraestrutura, que os mais de 10 mil ataques só norte-americanos, mais de 10 mil ataques somente dos Estados Unidos da América ocorreram dentro do território do Irã. E aí? Não aconteceu nada? Então o país que estava em ruína econômica, estava com um problema, uma crise interna desgraçada, porque o povo estava todo na rua protestando, sendo morto pelo próprio governo, né? O povo que não tinha água, porque todos os recursos hídricos, a maior parte estava sendo direcionada para o esforço de guerra, né? Que eles estavam tentando ali enriquecer urânio, estavam enriquecendo urânio para construir a bomba atômica, o povo literalmente comendo merda, numa crise desgraçada, antes dos mais de 10 mil ataques só dos Estados Unidos. Vamos contar aí os de Israel, não tem números ainda aí de quantos ataques de Israel, mas foram muitos também.
Como é que o pessoal está acreditando que esse país vai vencer essa guerra? Só porque, vamos lá, uma coisa é atrapalhar o fluxo de navios no Estreito de Hormuz. Por quê? O Estreito de Hormuz é um ponto de estrangulamento ali entre o Golfo de Omã e o Golfo Pérsico, né? Nesse ponto de estrangulamento, que se eu não me engano tem 34 quilômetros, eles ainda têm um controle, né? Eles ainda ameaçam navios que passam por lá. Veja, 34 quilômetros, acho que o meu bairro no todo aqui deve ter mais do que isso aí, né? Se contar, não tem, estou exagerando um pouco, mas 34 quilômetros é muito pouco para uma nação, né? Então, por conta disso, o que eles fizeram? Junto com os globalistas ali do Lloyds e das seguradoras britânicas, dispararam o preço dos seguros, né, da carga que passa por lá, inviabilizando os fretes e a passagem pelo estreito. Ou seja, são os globalistas que estão causando toda aquela situação no Estreito de Hormuz. O Irã sozinho não tem condições disso. E tem gente acreditando que, por conta da situação ainda ruim no Estreito de Hormuz, que os iranianos estão ganhando a guerra. Estão despejando isso em cima dos ombros do Donald Trump. Não é? Isso é propaganda globalista contra ele. Como é que a gente aqui vai acreditar nisso? O nosso canal é um canal Red Pill, é um canal, né, que a gente esclarece os fatos. Eu, pelo menos, tento esclarecer da melhor maneira possível, né? A propaganda é uma arma de guerra também. Também. Eles querem ficar batendo para quê? Para enervar os adversários. É assim que funciona, ó. Bom, ontem o Trump, eu vou fazer um pequeno resumo dessa transmissão que ele fez ontem à noite, eram 9 horas da noite lá em Washington, né? Fez para os americanos. Ele disse o seguinte, ó, que ontem à noite a Marinha do Irã já estava completamente destruída, não tinha mais nada, recurso nenhum. A Força Aérea idem, completamente em ruínas. Ó. Seus líderes, ele disse, a maioria deles terroristas e o regime que lideravam agora estão quase todos mortos. Não tem liderança no país. Seu comando e o controle da Guarda Revolucionária Islâmica estão sendo dizimados dia a dia. Né, dia a dia. O Irã hoje, segundo Trump, tem muito poucos ainda bases de lançadores de mísseis. É tudo que eles têm. Não sobrou força aérea, não sobrou marinha, mas eles têm algumas bases de lançamentos de mísseis ainda. Eles tinham 3.000, né, antes da guerra começar. Agora eles estão sendo dizimados, mas você acabar com 3.000 mísseis, né, não é da noite para o dia, não vai ser em 4 semanas que você vai conseguir isso aí. Né? Então, e tem gente aí, eu vejo propaganda, o Irã recrutou 1 milhão de voluntários para lutar. Gente, um país que estava enforcando o seu próprio povo, que ia para a rua, né, protestar contra o governo. Vocês acreditam realmente que eles conseguiram recrutar 1 milhão de pessoas para lutar nessa guerra? E vão lutar como se os americanos não vão entrar em campo? Outra coisa que eu vejo, canais até que têm uma certa credibilidade entrando nessa bobagem. Olha, os americanos estão preparando uma frota para entrar na terra. O Trump já disse que não vai ter boots on the ground. E o pessoal acredita nessa propaganda. Então, ainda que o Irã tivesse condições de juntar 1 milhão de pessoas, de soldados, né? Era que nem a história de 1,5 milhão, né? Não, eram 3 milhões que o Nicolás Maduro estava juntando para lutar contra os americanos, né? Mandando vídeo na época do Maduro, vocês lembram, um pouco antes dele ser preso ali pela Força Delta, ele estava mandando vídeo de dona de casa fazendo treinamento com fuzil. Então, guardadas as devidas proporções, é a mesma coisa. Como é que foi o fim do Maduro, né? E agora, quer dizer, e os 3 milhões de soldados do Maduro agora estão obedecendo o Trump, né? Porque a Delcy Rodrigues está fazendo tudo que o Trump e o Rubio mandam. É a mesma coisa a propaganda pró-Irã, que é falsa, que está sendo aí fartamente distribuída na mídia,
nas redes, eu vejo o blog lá que eu pego algumas notícias, às vezes o informante, o cara entra nessa onda. Meu Deus, é desconhecimento de geopolítica, né? Como é que vai achar que o Irã está vencendo a guerra só porque tem esse problema do Estreito de Hormuz, que está sendo mais provocado pelos globalistas ali, as seguradoras de cargas, do que do Irã propriamente dito, né? Bom, o Trump também disse ontem nessa transmissão que essa semana deve sair um acordo e terminar a guerra, mas se caso não saia, porque ele disse que o regime iraniano é o regime mais truculento do mundo, né? E por mais que a cabeça de comando vai sendo dizimada, vão entrando outros que ainda são menos radicais, ele diz, mas ainda assim eles continuam sendo radicais. Ele disse que se isso não acontecer, as próximas 2 e últimas semanas da guerra, ele vai mandar o Irã, o Trump, vai mandar o Irã para a idade da pedra, que segundo ele, da onde eles ainda são e nunca deveriam ter saído, né? Vai mandar o Irã para a idade da pedra. Ele usou exatamente esse termo, Stone Age, né? Então, disse que os principais objetivos estratégicos que os americanos tinham em relação ao Irã já estão muito próximo da conclusão, né? Que seria atrasar o desenvolvimento das armas nucleares, dizimar o regime, né? Atrasar completamente o regime, ou seja, trocar aquilo que eu falo aqui no canal, o esforço de guerra, o esforço que eles estão fazendo para desenvolver armas nucleares, vai ser invertido, ou seja, agora vai ser para a reconstrução do país. Porque veja, com o país completamente na lona, na idade da pedra, eles não vão ficar pensando, eles não vão ter mais nem condições tecnológicas para ficar pensando em continuar desenvolvendo armas nucleares, né? Então, isso, esse é o objetivo dos americanos. Agora, outra coisa que eu quero falar assim, o próprio o Estreito de Hormuz, ele não deve ficar fechado muito tempo. Por quê? Quem é que está perdendo muito dinheiro com o Estreito fechado? Os árabes. Os árabes. Kuwait, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, né? Quem mais? Enfim, todo aquele pessoal do Golfo Pérsico ali, aquele pessoal que distribui, né? O Catar também, petróleo para o mundo todo, os sheiks do petróleo estão perdendo. Agora tem uma coisa, vamos lá, eu falei outro dia aqui no nosso canal sobre o acordo do petrodólar, que os árabes fizeram lá em 74, renovaram o contrato, né, depois de 50 anos. E o que baseava o contrato do petrodólar? Os árabes só aceitariam o dólar, né, para vender o petróleo em troca da proteção militar norte-americana, né? Então, muito provavelmente esses sheiks aí não vão aceitar perder dinheiro por muito mais tempo, né? Para eles ainda é um bom negócio porque disparou o preço do petróleo e tem limites de preço, tem limites. Por quê? Porque agora os russos entraram na jogada, vendendo petróleo também, foi o que, digamos assim, fez com que o preço não subisse mais. Então, para os russos, essa situação está sendo um bom negócio. Por isso que os russos aí estão dispostos a ajudar o Irã. Eu fiz também um áudio aqui outro dia dizendo que eles vão fornecer drones, mas eles sabem que essa ajuda ao Irã não é para o Irã vencer guerra, não tem jeito do Irã vencer a guerra, é para prolongar a crise no Estreito de Hormuz. Para quê? Para os russos venderem o petróleo no lugar dos sheiks árabes, né? Agora, vamos lá, gente, quanto tempo isso pode durar, né? Vocês acham que os sheiks árabes, que têm muito dinheiro, mas muito dinheiro, vão deixar isso acontecer por muito tempo? Óbvio que não, né? Então, muito provavelmente, eles próprios também poderão comprar proteção militar, né, do próprio Estados Unidos, vão pressionar os aliados ali da OTAN. Aliás, o Trump já está dizendo que pode romper com a OTAN, porque os britânicos, né, os franceses, que também fazem parte da OTAN, não quiseram ajudar ali na questão do estreito ou na própria luta contra o Irã, né? Hoje saiu uma matéria na mídia dizendo que o Keir Starmer afirmou que se o Benjamin Netanyahu aparecer no Reino Unido, ele seria preso, né, ele será preso.
Então, assim, quanto tempo vai durar essa crise? Muito tempo? Eu acredito que não. Os próprios sheiks vão pressionar. Agora, a Rússia, do Putin, eles vão tentar, né, manter essa crise o maior tempo possível, porque eles estão ganhando, né? O petróleo deles perdeu as sanções e eles estão vendendo aí no lugar dos sheiks, né, que pararam até a produção, né? Pararam até a produção. Por exemplo, quando o Irã atacou uma refinaria na Arábia Saudita, devia ter mentalidade russa por trás, né? Vamos atrasar esses caras aí produzirem petróleo. Então, enfim, é uma equação complexa, né? Mas nesse áudio eu estou alertando, fazendo um alerta para vocês tomarem cuidado com a falsa propaganda pró-Irã, né? Não é o Irã, volto a falar, não é o Irã que está causando a crise no Estreito de Hormuz. Embora eles tenham poder, né, militar ainda um pouco poder militar ainda para ameaçar alguns navios ali, que, né, eles vão ficar mais com medo do que qualquer outra coisa, né? Quem está causando a maior crise são as seguradoras britânicas, todas controladas por gente aí, os financistas aí do cume da montanha, os donos do mundo, os globalistas, né? Então, vocês imaginam que essa gente não quer ver a crise terminar, né? Então é isso. De resto, acho que a gente tem que esperar. Vamos ver se o Irã efetivamente, se eles vão comprar, né, essa briga aí até o fim. Eu acho que, na minha opinião, pode ser que eles realmente tenham que fazer um acordo. Eles são orgulhosos, né? Eles não querem, porque eles são xiitas, eles são radicais, eles não são nada pragmáticos, né? O radicalismo atrapalha a mente, atrapalha o raciocínio, principalmente numa hora dessas. Se eles baterem o pé e insistirem em continuar a guerra, em 2 semanas no máximo, Trump falou, eles vão estar na era das trevas, na Idade Média, literalmente sem energia. E aí como é que vai fazer? Aí nem os russos vão conseguir ajudar, né? Porque como é que vai acionar drone se não vai ter energia elétrica? Se vai ter uma crise fortíssima de distribuição de energia no país. Aí fica difícil, né? Então é isso. Para resumir o nosso trabalho, cuidado com essa falsa propaganda, que acontece em todas as guerras, né? Mas eu não sei por que o pessoal está dando tanta ênfase para essa porcaria que estão fazendo, enaltecendo um regime criminoso como o regime iraniano, que, volto a dizer, né, tem que cair. Então a agenda da Nova ela está se findando. Embora o Trump tenha entrado na guerra, a parte dessa guerra que faz parte da agenda da Nova está acabando. A Danon, eles vão tentar continuar com o problema, né, da crise do Estreito de Hormuz. Agora, não acredito que eles continuem por muito tempo, porque os árabes vão fazer a diferença. Eles não vão aceitar ficar sem vender o seu petróleo por muito tempo. Pode ter certeza disso. Bom, um grande abraço para todos, muito obrigado. Quero agradecer aqueles que colaboram financeiramente com o nosso canal. Nosso canal depende dessas colaborações porque essa plataforma não monetiza o nosso trabalho aqui. Então, quem puder ajudar, segue aí o número da conta no Bradesco, é a chave do Pix. Muito obrigado a todos que puderem. Um grande abraço, né? Amanhã, volto a dizer, né, a gente trabalha aqui, não tem feriado, amanhã eu volto aqui, né, e eu desejo uma excelente Páscoa para todo mundo, né, fique aí com a sua família, abrace as pessoas que você ama, que é uma época de confraternização. Grande abraço a todos, muito obrigado, eu volto amanhã, valeu pessoal, tchau. Marcelo Rossi aqui, muito obrigado por assistir a nossa análise até o fim. Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor, compartilhe. Obrigado, valeu, até mais.